Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos lá para os estudos da segunda quinzena do mês de junho. Vou dar uma explicação aqui do conteúdo da segunda quinzena para ficar melhor para vocês aí. Então vamos lá. Polígonos. Os polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta. Tá? A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Os polígonos podem ser simples ou complexos. Os polígonos simples são aqueles cujos segmentos consecutivos que o formam não são colineares, não se cruzam, Não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades, tá? Quando existe intersecção entre dois lados não consecutivos, o polígono é chamado de complexo. Então nós temos aqui, os polígonos simples, que as retas não se cruzam, e os polígonos convexos, quando as retas se cruzam, aqui, beleza? Polígonos convexos e côncavo. A junção das retas que formam os lados de um polígono com seu interior é chamada de região poligonal. Essa região pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples são chamados de convexos, quando qualquer reta que une dois pontos pertencente à região poligonal ficará totalmente inserida nesta região. Já nos polígonos côncavos, isso não acontece. Então aqui polígono simples, convexo, pertence os pontos A e B pertencem à reta, estão totalmente na região do polígono. Ao contrário dessa daqui, polígono simples e côncavo pertence à região poligonal aqui, Se eu pegar desse ponto e vai passar para o lado de fora da figura, Esse daqui não, esse aqui vai ficar totalmente na região poligonal. Esse daqui não, esse aqui vai ficar fora da região poligonal, tá? Por isso que é chamado de côncavo. Polígonos regulares. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, possui a mesma medida, congruente é ter a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Tá? Os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, iguais, ou seja, são ao mesmo tempo equiláteros e equiângulos. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular. Então tá aqui, ângulos congruentes, iguais, ângulos iguais, polígono equiângulo. Lados congruentes, lados iguais, esse lado aqui é igualzinho a esse daqui. Então é equilátero, todos os lados iguais. Esse daqui todos os ângulos iguais e esse aqui todos os lados iguais. Agora tem chamado também o polígono regular, Que quando os ângulos e os lados são de mesma medida. Então essa figura aqui tem os lados e os ângulos de mesma medida, é um polígono regular, tá? Elementos do polígono. No polígono nós temos vértice, que corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono, já a gente vai ver. Lado corresponde a cada segmento de reta que une vértices consecutivos. Ângulos. Os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Por outro lado, os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. Já a gente vai ver isso daí. E diagonal corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura, tá? Então aqui está aí os exemplos. Ângulo externo, o ângulo que está fora,
né? Ele é formado com o lado do polígono mais o segmento de reta aqui, ó, né? Então ele fica do lado de fora. Ângulo interno fica totalmente dentro da figura, ó. Ângulo interno. Lado são os lados, né? Tem um lado aqui, outro lado aqui. Diagonal sai de um vértice e vai para outro, não consecutivo, tá? Isso é chamado de diagonal. E o vértice é o encontro das retas, né? Todo encontro de reta é chamado de vértice, tá? Então aqui nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3, nós temos 4 e nós temos 5 vértices. Nós temos 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Nós temos aqui, ó, poderia fazer outra diagonal aqui, outra diagonal aqui, outra diagonal aqui, né? Nós temos os ângulos internos, um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos e assim por diante, tá bom? Nomenclatura dos polígonos. Dependendo do número de lados presentes, os polígonos são classificados em... Quando o polígono tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Quando tem 4, de quadrilátero. Quando tem 5 lados, de pentágono. Quando tem 6 lados, hexágono. Quando tem 7 lados, heptágono. Quando tem 8, octógono. Aí 9, eneágono, 10 decágono e assim por diante. Nessa tabelinha aqui é claro que vocês não vão decorar, mas ela é feita para se usar, né? Beleza? Soma dos ângulos de um polígono. A soma dos ângulos externos do polígono convexo é sempre igual a 360 graus dos externos. Entretanto, para obter a soma dos ângulos internos de um polígono, é necessário aplicar a seguinte fórmula. A soma dos ângulos é igual número de lados menos 2 vezes 180. Então tá aqui, ó, n aqui é número de lados do polígono. Exemplo, qual é o valor da soma dos ângulos internos de um icoságono convexo? Solução. O icoságono convexo é um polígono que apresenta 20 lados. 20. Ou seja, o n da formulazinha vai ser 20. Aplicando esse valor na fórmula, temos a soma dos ângulos. Então, eu troquei o n que estava aqui, ó, pelo 20, que é 20 lados, menos 2 vezes 180. 20 menos 2 é 18. 18 vezes 180. Então, a soma dos ângulos é igual a 3.240 graus. Tá? 3.240 graus. Então, para mim calcular a soma dos ângulos de uma figura, né? Por exemplo, aqui foi icoságono, que tem 20 lados, né? Usa-se essa fórmula aqui, ó. S, que a soma é igual ao número de lados menos 2, que multiplica 180. Sempre que falar em soma de ângulos, eu vou usar essa formulazinha aqui, tá bom? Número de diagonais. Para calcular o número de diagonais de um polígono, utiliza-se a seguinte fórmula. Diagonais vai ser igual ao quê? Ao número de lados que multiplica o número de lados menos 3, dividido por 2. Tá? Então, aqui, exemplo. Ó, quantas diagonais apresenta um octógono convexo? Solução. Considerando que o octógono possui 8 lados, aplicando a fórmula temos. Então, vamos lá para a fórmula da diagonal. Diagonal é igual a n, que multiplica n menos 2. N menos 2 é aquela formulazinha que eu já mostrei aqui, né, gente? Ó, n menos 3, quer dizer, dividido por 2, né? Então, é n menos 3. Deixa eu apagar ali para ficar melhor. N menos 3 dividido por 2. N menos 3 dividido por 2. Então, aí é só trocar os valores. Quantos lados tem? 8, né? Então, vou trocar o n por 8. Então, vai ficar 8 que multiplica. Número de lado menos 3 é 8 menos 3, que dá 5, dividido por 2. 8 vezes 5 é 40.
40 dividido por 2 vai dar 20. Então, esse polígono aqui vai ter 20 diagonais. Tá? Então, portanto, um octógono convexo contém 20 diagonais. Na tabela abaixo, que eu vou mostrar agora, temos o valor da soma dos ângulos internos e o número de diagonais do polígono convexo de acordo com o número de lados. Então, está aqui, né? Quando o número de lados for 3, a soma dos ângulos vai ser 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo, gente, sempre dá 3, sempre dá 180, tá? E número de diagonais? Nenhuma. Não tem diagonal o triângulo. Agora, quando for 4 lados, vai ser 360 graus a soma dos ângulos internos e vai ter 2 diagonais, né? Ó. 4 lados, 2 diagonais e a soma dos ângulos internos é igual a 360. Tá? Mesma coisa as outras, 5 lados vai dar 540 graus, a soma dos ângulos internos, e no diagonais vai ser 5, e assim por diante, tá? Aí ficou esses exercícios para vocês fazerem. Calcule a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer e de um retângulo qualquer. Triângulo a gente já sabe, é só ir lá na tabela ver quanto, né? O triângulo tem 3 lados, ver qual que é a soma desses ângulos, né? E do retângulo, que tem 4 lados, tá? Aí vai estar a resposta aqui, uma dessas respostas aqui será. Tá? Marque V para verdadeiro e F para falso. Um polígono é chamado de côncavo quando possui todos os lados iguais e todos os ângulos internos de mesma medida. Será? Se for verdadeiro, vai colocar V. Se for falso, vai colocar F. Mesma coisa na B, na C, na D e na E. Tá? Determine a medida de cada ângulo interno do polígono regular abaixo. Então está aqui um polígono, eu estou vendo que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E eu sei que a soma dos lados é igual a N. Vamos dar uma olhadinha lá na forma que eu também já esqueci. Quer dizer, aqui a soma é N menos 2 vezes 180. N menos 2 vezes 180. É isso, né? N menos 2 vezes 180, é isso aí. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, número de lados, eu vi que tem 6. Então, 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, vocês vão obter um resultado. Esse resultado, vocês vão ter que dividir entre os ângulos, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Então, o resultado disso aqui, eu vou dividir por 6. Eu vou dividir entre os 6 ângulos, tá bom? Qual é a medida da soma dos ângulos internos de um pentadecágono convexo? Né? Pentadecágono convexo. Aí vocês vão lá na tabelinha, vão ver, ou vão fazer a continha e ver qual desses resultados aqui que é. Qual é o número de diagonais de um polígono com 15 lados? Número de diagonais é igual a N, que multiplica N menos 2. Deixa eu dar uma olhadinha, porque confunde. N menos 3 dividido por 2. N menos 3 dividido por 2. É só trocar aqui o número de lados, que é 15, fazer a continha e ver qual resultado é que dá isso aqui. Opa, esse daqui. Tá? Mesma coisa é a 6, né? E é só isso que ficou para vocês fazerem. Mas, galerinha, espero ter ajudado. Espero ter esclarecido para vocês aí. Mas, se tiver alguma dúvida, pode estar me procurando, né? Para poder resolver o negócio. Para poder aprender. Esse negócio de gravar, de decorar a fórmula, eu não sou muito a favor, não. Tá? Até porque eu não me preocupo com decorar a fórmula, porque a fórmula foi feita para a gente pesquisar, olhar e ver, né? O importante é saber qual fórmula que vai usar, né?
Mas é isso aí, espero ter ajudado. Qualquer coisa estou aqui para ajudá-los, tá? Tenham um bom final de semana e fiquem todos com Deus.